Olá, meu nome é Juliana Félix, sou aluna do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e aluna de iniciação à pesquisa no Laboratório de Biologia de Micorrizas. O meu trabalho é intitulado como Colonização micorrízica em macrófitas de ambientes lóticos de diferentes bacias hidrográficas do Rio Grande do Norte. Mas então, o que seria essa colonização micorrízica? A colonização micorrízica nada mais é que o resultado de uma interação entre dois micro-organismos, os fungos micorrízicos arbusculares e mais de 70% das plantas terrestres. Esses fungos, eles pertencem ao filo Glomeromicota, contando com cerca de 352 espécies conhecidas atualmente, e como disse anteriormente, eles realizam interações com as plantas terrestres, ou seja, eles são simbiontes com essas plantas. Assim, eles completam seu ciclo de vida enquanto estão associados a essas plantas. Essa associação ela acontece dentro das raízes dessas plantas. Quando o fungo ele, ao adentrar a raiz do tecido radicular, ele projeta suas hifas e produzem estruturas chamadas arbúsculos. Essa estrutura é pelo qual o grupo leva o nome, fungos micorrízicos arbusculares. Assim também como ele produz algumas outras estruturas, como as vesículas e até mesmo esporos e hifas. A estrutura arbuscular ela é a principal responsável pela troca dos nutrientes entre o fungo e a planta, no qual os fungos eles conseguem capturar minerais e nutrientes que são de difícil captação para essas plantas, como o fósforo e o nitrogênio, e a planta ela dá em troca alguns compostos sintetizados durante a fotossíntese para o fungo. Então, os estudos que temos sobre FMA, tanto a nível mundial como no Brasil, eles abordam majoritariamente a colonização em plantas, sendo que nos últimos anos essa área de estudo vem crescendo. No entanto, somente 2 estudos foram publicados para a biodiversidade brasileira, e os quais eles retratam a condição de simbiose com algumas plantas aquáticas, inclusive sendo um deles relatando a ausência dessa colonização nessa espécie avaliada. E com isso buscamos investigar se as macrófitas que habitam alguns rios do Rio Grande do Norte, elas estavam mantendo essas interações simbióticas com os fungos micorrízicos arbusculares. Para isso, fomos a campo coletar em 3 rios de diferentes bacias hidrográficas, que seria o rio Maxaranguape, o rio Pitimbu e o rio Catu. No total, foram coletadas 11 espécies de macrófitas com diferentes formas de vida, as flutuantes com raiz fixa, as flutuantes com raiz livre e as submersas com raízes fixas. Uma vez coletada, a gente levou essas plantas para o laboratório, realizamos a higienização das raízes e separamos essas raízes de cada planta coletada e realizamos o corte em 1 centímetro. Em seguida, a gente submeteu ao processo de clarificação com utilização de hidróxido de potássio a 15%. E em seguida, realizamos o processo de tingimento, no qual utilizamos o corante azul de tripano até realizar o tingimento desses tecidos e conservamos em lactoglicerol. Então, a gente realiza a montagem das lâminas, colocando 10 fragmentos de 1 centímetro em lâminas e partimos para observação em microscópios, procurando estruturas como arbúsculos, esporos, vesículas e hifas. E assim, a partir dessas observações, conseguimos responder a pergunta proposta no início do vídeo, se as macrófitas elas mantêm essa interação com esses fungos, e sim. No rio Catu, a gente viu que 3 das 4 espécies que coletamos elas estavam colonizadas, principalmente a bacopa aquática, com 71% de seus fragmentos colonizados, apresentando arbúsculos, hifas, vesículas e até esporos, a Maiaca fluviatilis com 9%, a Ecórnia diversifolia com 1% e a Ninferro digiana não foi observada nenhuma estrutura. Para o rio Maxaranguape, apenas 3 das 6 plantas que a gente coletou estavam apresentando estruturas de colonização, como a Bacopa monieri com 43%, a Ecórnia crassipes com 4% e a Liminóbio com 2%. Já a Ninféia rudigiana, a Ninfoides humboldtiana e a Salvinia auriculata não apresentaram colonização. Já no rio Pitimbu, 3 das 4 plantas que foram coletadas elas estavam colonizadas, incluindo a Ninfoides humboldtiana, que diferente do rio Maxaranguape, dessa vez apresentou estruturas de colonização, com 11% de seus fragmentos colonizados, a Maiaca fluviatilis com 6% e a Ecórnia diversifolia com 3%. Somente a Cabomba aquática que não apresentou colonização. Com isso, das 11 espécies que a gente coletou no total, 9 delas elas apresentaram colonizadas, e 4 dessas 9 elas apresentaram uma forma de vida em comum, que era submersa fixa. E a partir disso a gente conseguiu observar e relacionar que a forma de vida dessas plantas influenciava também na intensidade dessas colonizações, como por exemplo, a Bacopa monieri e a Bacopa aquática, a qual compartilham o mesmo gênero, elas obtiveram altos índices de colonização, e a Maiaca fluviatilis, como a Ecórnia diversifolia, também com a mesma forma de vida, obtiveram altos níveis de colonização. E na literatura, assim como a forma de vida, observamos outras características do ambiente que podem limitar, como também influenciar nessa colonização, como a velocidade do rio, a oxigenação, o pH e a disponibilidade de fósforo e o estado trófico do ambiente. E então, a partir do levantamento desses dados, vimos que esses ambientes lóticos são portadores de uma grande biodiversidade de micro-organismos e interações das quais a gente ainda não possui um total conhecimento. Com isso, a gente incentiva a realização de estudos futuros para um maior entendimento acerca dessa simbiose e principalmente quais são os fatores que estão intimamente ligados com a intensidade dessa colonização, já que uma vez que vimos que algumas mesmas espécies que habitaram rios diferentes, elas apresentaram taxas desiguais, tipo, indo desde 0% em uns rios e nos outros indo até, 11%.